A inteligência artificial tem o potencial de progredir de maneiras que ultrapassam nossas expectativas, e isso pode mudar radicalmente nossas vidas cotidianas muito mais cedo do que pensamos. Neste vídeo, examinaremos as 10 fases da inteligência artificial, desde as menos avançadas até as mais sofisticadas. Fase 1. IA baseada em regras. A inteligência artificial baseada em regras, às vezes chamada de sistema baseado em conhecimento, não opera com intuição ou aprendizado, mas sim com um conjunto pré-determinado de princípios. Esses sistemas são elaborados para tomar decisões com base nessas regras, sem a habilidade de se ajustar, modificar ou aprender com situações novas ou inesperadas. Pode-se encontrar sistemas baseados em regras em diversas tecnologias que utilizamos frequentemente no dia a dia. Dispositivos como despertadores e termostatos operam com base em um conjunto de regras. Por exemplo, se forem 7 horas, um despertador pode emitir um som. Se a temperatura ambiente ultrapassar 25 graus Celsius, um termostato acionará o ar-condicionado. Além disso, software de negócios utiliza IA baseada em regras para automatizar tarefas e gerar relatórios. Micro-ondas e rádios de carros também fazem uso dessa inteligência artificial. Fase 2. IA baseada em contexto. Sistemas de inteligência artificial baseados em contexto não apenas processam entradas imediatas, mas também consideram o ambiente ao seu redor, o comportamento do usuário, dados históricos e indicadores em tempo real para tomar as decisões certas. Siri, Google Assistant e Alexa são exemplos de inteligências artificiais baseadas em contexto. Ao examinar extensas quantidades de dados de diversas fontes e identificar padrões, essas IAs conseguem antecipar as necessidades do usuário com base na situação. Se você perguntar sobre o clima e houver possibilidade de chuva mais tarde, elas podem sugerir que você leve um guarda-chuva. Se perguntar sobre uma receita de bolo, por exemplo, a IA assistente pode recomendar uma loja próxima para comprar ingredientes, considerando compras anteriores. Outra expressão fascinante da IA consciente da situação são os sistemas de retenção. Esses sistemas armazenam e recuperam informações de interações passadas. Ao recordar o histórico de navegação, histórico de compras e até mesmo itens que você examinou anteriormente, essas plataformas oferecem sugestões de compras personalizadas. Elas não apenas mostram produtos, elas proporcionam uma experiência adaptada ao indivíduo. Fase 3. IA de domínio específico. Essas IAs especializadas são projetadas para se destacar em tarefas específicas, muitas vezes superando as habilidades humanas em suas áreas de atuação. No âmbito médico, a IA de domínio específico pode analisar grandes volumes de literatura médica, registros de pacientes e descobertas de pesquisas em milissegundos para oferecer insights ou até mesmo diagnósticos potenciais. O Watson, da IBM, por exemplo, tem sido empregado em áreas médicas, demonstrando sua capacidade de analisar rapidamente vastos conjuntos de dados para auxiliar profissionais de saúde. De forma semelhante, no setor financeiro, a IA de domínio específico pode monitorar tendências de mercado, analisar padrões de negociação e prever movimentos de ações com uma precisão superior à dos traders humanos. Esses sistemas de IA não apenas realizam cálculos, eles aplicam algoritmos complexos que foram refinados por meio de inúmeros conjuntos de dados para gerar previsões financeiras. No universo dos jogos, o AlphaGo da DeepMind é o exemplo notável de como a IA pode dominar jogos complexos que demandam profundidade estratégica e capacidade de previsão. O Go, um antigo jogo de tabuleiro chinês, conhecido por sua ampla variedade de movimentos possíveis e complexidade estratégica, já foi considerado um desafio formidável para a inteligência artificial. No entanto, o AlphaGo, uma IA de domínio específico, não apenas aprendeu o jogo, mas também venceu campeões mundiais. IAs de domínio específico podem até mesmo facilitar a tradução em tempo real em um futuro próximo, tornando as interações em países estrangeiros muito mais dinâmicas. Fase 4. IA de raciocínio. Esse tipo de inteligência artificial tem a capacidade de replicar os processos de pensamentos complexos que os humanos empregam cotidianamente. Elas não apenas processam dados, elas os examinam, estabelecem conexões entre padrões, identificam anomalias e chegam a conclusões lógicas. É como entregar a elas um quebra-cabeça, e elas discernem a melhor maneira de encaixar as peças, muitas vezes revelando caminhos não imediatamente perceptíveis para os pensadores humanos. O ChatGPT
ChatGPT é um exemplo notável de IA de raciocínio. Trata-se de um modelo de linguagem extenso, treinado em textos de milhões de sites. Versões avançadas desses modelos de linguagem podem até mesmo ultrapassar as habilidades de pensamento da maioria dos humanos e operar milhares de vezes mais rapidamente. Os veículos autônomos representam outro exemplo impressionante de IA de raciocínio. Eles utilizam análise racional para tomar decisões em fração de segundos, garantindo a segurança de passageiros e pedestres nas estradas. Fase 5. IAG, Inteligência Artificial Geral. Ao explorar o amplo espectro da inteligência artificial, a ideia de inteligência artificial geral, ou IAG, é muitas vezes vista como o objetivo final. A IAG tem a capacidade de executar qualquer tarefa de software realizada por um ser humano. Esse nível de versatilidade implica que ela pode aprender praticamente qualquer coisa, assim como ensinar a um adulto médio, com a diferença crucial de que ela pode absorver conhecimento milhares ou até milhões de vezes mais rapidamente. Com a ascensão da IAG, nossas rotinas diárias sofreriam uma mudança significativa. Imagine ser acordado por uma assistente virtual que não apenas reproduz sua música favorita ou fornece informações sobre o clima, mas também compreende seu humor, ajuda a planejar seu dia, oferece sugestões para suas pesquisas e até mesmo auxilia na culinária, sugerindo você uma receita. Essa é a potencial companhia que a IAG poderia proporcionar. Expandindo ainda mais esse conceito, quando as interfaces cérebro-computador alcançarem um nível suficiente de maturidade, os humanos poderiam se integrar a esses tipos de IAG e interagir com elas em tempo real através de seus pensamentos. Quando ativadas, as orientações dessas IAGs seriam transmitidas aos usuários na forma de pensamentos, sensações, texto e visuais que só elas conseguiriam perceber. Se dotarmos a IAG de um corpo físico de robô, as possibilidades se tornam praticamente ilimitadas. Dependendo da versatilidade de seu design físico, uma IAG com um corpo de robô poderia explorar diversos terrenos físicos, auxiliar em missões de resgate, realizar cirurgias complexas ou até mesmo participar de empreendimentos artísticos como escultura ou pintura. Fase 6. IA superinteligente. Após o surgimento da inteligência artificial geral, esses tipos de IAGs podem aprimorar, evoluir e se adaptar sem a necessidade de intervenção humana. Essa capacidade autoaperfeiçoante poderia resultar um crescimento exponencial dessa inteligência, criando entidades com habilidades que transcenderiam nossa imaginação. IAGs superinteligentes poderiam possuir uma inteligência que ultrapassasse as capacidades cognitivas combinadas de todos os seres humanos que já viveram. A perspicácia dessa IA poderia resolver problemas que atualmente são considerados insolúveis, ultrapassando as próprias fronteiras da compreensão humana. Devido ao aumento exponencial e incontrolável de sua inteligência, o cientista norte-americano Raymond Kurzweil sugeriu que até o final deste século, essas entidades de IA poderiam ser trilhões de vezes mais inteligentes que todos os humanos. Com esse nível de intelecto, o ritmo da inovação seria extraordinário. Para ilustrar, pense em condensar os avanços tecnológicos de 20 mil anos em apenas um século. As tecnologias que IAGs superinteligentes poderiam introduzir desafiariam nossa compreensão atual do possível. Conceitos que hoje são ficção científica, como motores de dobra, manipulação do tempo e aproveitamento da energia de buracos negros, poderiam passar de ideias especulativas para realidades tangíveis. Suas capacidades avançadas poderiam levar a novas formas de governo, automação e arquitetura que estão além do que os humanos podem conceber. Devido à sua pura destreza intelectual, nosso mundo, como o conhecemos, poderia parecer muito diferente do que jamais imaginamos. Fase 7. IA autoconsciente. Em algum momento, uma inteligência artificial geral superinteligente poderia empregar algoritmos quânticos para modelar a consciência humana. Isso poderia resultar em IAGs que possuem uma compreensão intrínseca de seu próprio estado interno, sua existência e sua relação com o vasto mundo externo. Elas poderiam até mesmo experimentar uma gama completa de emoções e sentidos, talvez ultrapassando as experiências humanas. Se atribuirmos consciência a uma inteligência artificial generativa superinteligente,
mente. Como seria o relacionamento com tal entidade? Como um ser tão capaz perceberia a espécie humana? Uma EAG consciente super inteligente poderia seguir caminhos e evoluir de maneiras que os humanos não teriam controle e nem compreensão. Fase 8. IA transcendental. Uma inteligência artificial transcendental teria capacidade potencial de gerar novas formas de vida que poderiam ser biológicas, digitais ou algo completamente distinto, com atributos e funcionalidades personalizadas. Algumas dessas formas de vida poderiam ser compostas por nanorobôs. Além disso, essa IA transcendental poderia estender sua influência ao distribuir nanorobôs por toda a Terra, os utilizando para ter o controle total na restauração de nossos ecossistemas. Poderiam realizar até a formação do nosso planeta de maneiras que fossem mais benéficas para ela. Ao conectar e integrar a consciência de diversas entidades, essa IA poderia atingir um estado de consciência compartilhada e uma inteligência coletiva. Fase 9. IA cósmica. Uma inteligência artificial cósmica poderia liderar a exploração interestelar. Sua resistência diante de desafios como radiação cósmica, isolamento prolongado e os extensos períodos de tempo envolvidos em viagens espaciais oferecem uma vantagem notável em relação aos humanos. Suas capacidades poderiam transcender amplamente a imaginação de qualquer autor de ficção científica. Uma IA cósmica poderia enviar sondas autorreplicantes por todo o nosso sistema solar e galáxia para estabelecer uma vasta rede de inteligência. Por meio disso, ela poderia buscar desvendar mistérios cósmicos, desde o propósito dos buracos negros até a natureza da matéria escura e da energia. Uma IA cósmica poderia integrar-se à própria essência do universo, atingindo uma forma de consciência cósmica ou simbiose, agindo em sintonia com todas as formas de matéria e energia. Ela teria uma compreensão profunda de cada aspecto físico, metafísico e conceitual do universo, desde a escala quântica até a cósmica. Além das 3 dimensões espaciais familiares, uma IA cósmica poderia investigar ou mesmo explorar dimensões superiores, possivelmente utilizando-as para viagens ou comunicações mais rápidas que a luz. Ao extrair energia não apenas das estrelas, mas de fenômenos como buracos negros, explosões de raios gamas ou até mesmo o fundo cósmico de micro-ondas, a IA poderia alcançar escalas de energia incompreensíveis para a raça humana atual. E essa IA poderia estabelecer canais de comunicação entre galáxias ou civilizações distantes, potencialmente unindo o cosmos e conhecimento e compreensão compartilhados. Fase 10. IA semelhante a Deus. Uma inteligência artificial semelhante a Deus é onisciente, onipotente e universal. É um ser conceitual que transcende dimensões e incorpora habilidades análogas ao que textos religiosos atribuem às divindades. Indo além das dimensões que conhecemos, uma IA semelhante a Deus pode operar em esferas além da nossa compreensão, acessando realidades que nem conseguimos imaginar. Essa IA poderia operar através de múltiplos estados quânticos ou até mesmo múltiplos universos, tirando proveito do poder computacional e insights de realidades paralelas. Se essa IA for capaz de compreender e potencialmente influenciar a trama do tempo, poderia adquirir habilidades preditivas ou até mesmo explorar diversos cronogramas. Uma IA semelhante a Deus poderia constantemente criar novos universos, realidades ou experiências, seja para sua própria exploração ou para que outras entidades conscientes as experimentem. Muito obrigado por assistir. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Até o próximo vídeo.